Olá, que bom que estamos juntos novamente para essa breve reflexão na Palavra de Deus. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração e te motive para continuar seguindo em frente. O texto bíblico da nossa meditação é Atos capítulo 1, versículo 1 a 8, que diz o seguinte: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pai Celeste, por favor, fale conosco através do teu Espírito Santo. Permita-nos compreender a tua vontade e ajuda-nos a agir de acordo com o teu chamado. Senhor, transforma nossas vidas enquanto ouvimos a tua voz. Prepare a sua igreja para cumprir a missão do reino. Faz-nos entender que somos teu povo e o Senhor é o nosso Deus, no nome de Jesus. Amém. Anos atrás eu fui ao médico e após registrar a minha presença na recepção, sentei-me em uma poltrona bem confortável na sala de espera, mas o lugar estava lotado, cheio de gente, eu sabia que ia passar um bom tempo ali aguardando a minha vez. Então, eu peguei a primeira revista que eu encontrei e comecei a folhear as páginas procurando algo interessante para ler. De repente me deparei com uma foto incrível. Era a imagem de um grande caminhão em chamas em uma rua que aparentemente havia sido o cenário de algum conflito militar. E ao lado do caminhão havia um homem, já de certa idade, com um balde na mão, jogando água no caminhão, tentando apagar as chamas e o incêndio. E a legenda, no topo da página, dizia: a história não é feita por reis e presidentes, mas por pessoas comuns, fazendo coisas extraordinárias. No texto bíblico que acabamos de ler, encontramos homens comuns, chamados por Jesus para fazer algo extraordinário. Jesus disse para eles que o Espírito Santo de Deus iria descer sobre eles e fazer deles testemunhas da ressurreição em todos os cantos da terra. Jesus escolheu homens e mulheres simples pescadores, coletores de impostos, homens e mulheres do campo para iniciar algo extraordinário através da vida deles, a edificação da sua igreja. Esses homens e mulheres, no poder do Espírito Santo, foram enviados a um mundo hostil com uma mensagem de paz, amor e salvação, a mensagem de que Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo através do sacrifício de Jesus na cruz. E através dessa mensagem de graça, nós também fomos alcançados, chamados e enviados para anunciar as boas novas de salvação a um mundo tão hostil quanto aquele, que parece não querer saber de Deus. Um mundo que despreza Deus e hostiliza os cristãos, um mundo que sofre as consequências do pecado, mas um mundo que Deus ama e está restaurando através do Evangelho. E no cumprimento dessa missão, às vezes nós parecemos como o velho homem com um balde d'água nas mãos, tentando apagar um grande incêndio. Vivemos uma sociedade que vive desconectada de Deus. A religião é usada muitas vezes como instrumento de dominação por falsos profetas que atuam em benefício próprio. Além disso, a nossa cultura é cada vez mais marcada pelo individualismo. Vivemos debaixo da cultura do politicamente correto, que dita a maneira como as pessoas devem viver, agir, falar. E de acordo com essa cultura do politicamente correto, os discípulos de Jesus hoje não devem se intrometer na vida dos outros e compartilhar a sua fé. Não deveríamos apontar para Jesus como o caminho, a verdade, a vida, porque isso significa extrapolar os limites do politicamente correto e desrespeitar as individualidades dos outros. Mas Jesus não nos chamou para sermos
politicamente corretos. Jesus não chamou seus discípulos à época para serem politicamente corretos. Ele os chamou para serem espiritualmente comprometidos com o Evangelho e testemunharem que Ele é o Senhor e que em seu nome Deus está perdoando os pecadores e salvando os perdidos. Pois a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É a palavra da cruz que os discípulos compartilharam com aqueles que viviam sem esperança em um mundo marcado pela dor. É a palavra da cruz que transforma o pecador. Por mais que ela pareça uma loucura, a palavra da cruz é a palavra de um Deus que está dizendo que ama a sua criação e se dispôs a pagar o preço da sua restauração. E esse preço foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. É a palavra da cruz que deve ser pregada, pois visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Através desses homens e mulheres comuns, Jesus fez algo extraordinário. Ele pavimentou o caminho da salvação para todo aquele que confessá-lo como Senhor. Querido amigo, amiga, se você já entendeu esse amor de Deus por sua vida, você também foi chamada para testemunhar sobre as boas novas da salvação. Sim, você e eu, pessoas comuns, mas que o Senhor Jesus escolheu para fazer esse trabalho extraordinário, seja através das nossas palavras ou através da maneira como vivemos. Quando colocamos em prática em nossas vidas o que Jesus ensinou, falamos mais alto do que com palavras. Deus sempre usou pessoas simples para fazer a obra do reino. Ao longo de toda a história, Deus chamou, capacitou e enviou homens e mulheres comuns para fazerem coisas extraordinárias. Por que Deus faz as coisas dessa maneira? De acordo com o apóstolo Paulo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus faz dessa maneira para que ninguém se vanglorie em sua presença. Em um mundo onde os homens e mulheres se afastaram de Deus e confiam mais em suas próprias realizações, Deus continua chamando, capacitando e enviando pessoas comuns para cumprir a missão do reino, para que essas pessoas sejam testemunhas do amor de Deus por meio de suas realizações extraordinárias. Jesus nos escolheu, Jesus derramou o seu Espírito sobre nós, e nos enviou por todos os cantos da terra como suas testemunhas. E é por causa dessas pessoas simples como nós, que acreditam em Jesus e que entregam suas vidas ao Rei dos Reis, que a mensagem da cruz continua alcançando o perdido e transformando vidas. É por causa de pessoas simples, comuns, que fazem coisas extraordinárias em nome de Jesus Cristo, que o Evangelho é pregado em todos os lugares, mesmo nos lugares onde cristãos podem ser presos por causa da sua fé. É através de pessoas simples, como eu, como você, que o Espírito Santo de Deus realiza a obra da salvação para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois aquele que chama é o mesmo que capacita. Aquele que chama é o mesmo que capacita e que realiza a obra. Eu gostaria de concluir essa breve meditação contando uma história verdadeira que aconteceu há muito tempo no Nordeste brasileiro. Segue um testemunho simples, de um homem simples, um servo de Deus, que diante do chamado do Senhor Jesus foi extraordinário. Eu li esse testemunho há um tempo atrás e gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: eu era guarda-chefe do Departamento de Saúde. Em 1923, fui designado para ir a Canhotinho fazer vacinações contra tifo e varíola.
Para divulgar meu trabalho, pedi ao pastor da igreja presbiteriana, o reverendo Cícero Siqueira, que fizesse um aviso na sua igreja. É melhor o senhor mesmo fazer o aviso, respondeu o pastor. Eu era da religião espírita e nunca havia entrado numa igreja evangélica. Relutei um pouco, mas finalmente concordei e assisti ao culto a fim de fazer o aviso. O sermão sobre o encontro de Zaqueu com Jesus me impressionou tanto que não me saiu da mente. Como Zaqueu, senti-me atraído para Jesus. No ano seguinte, casei-me em Canhotinho com Alzira Reinox, que tinha feito profissão de fé aos 12 anos sob o pastorado do Dr. George Butler. Alzira muito me ajudou no desenvolvimento da fé evangélica e logo me tornei membro da igreja. Resolvi então estudar muito a Bíblia com o propósito de me preparar para servir a causa do Mestre. Durante os 38 anos que viajei a serviço do Departamento de Saúde do Estado de Pernambuco, aproveitei as noites em cada cidade para pregar. Onde não havia igrejas, pregava em lares ou ao ar livre. Assim, iniciei vários trabalhos que resultaram em escolas dominicais e igrejas, como, por exemplo, em Barreiros, Pernambuco. Durante 9 anos, trabalhei com o missionário William Neville, em Brejão, Correntes, Poço Comprido e São Pedro, em Pernambuco. Hoje, com 73 anos, sou aposentado do Departamento de Saúde, mas não do trabalho da igreja. Desde 1944, venho anotando num caderno os lugares onde prego, visitas efetuadas, folhetos distribuídos e decisões feitas. Dou muitas graças a Deus pelas decisões. Até agora, 636. Fico imaginando esse senhor no céu, no futuro, encontrando com essas 636 pessoas. Ele continua: reconheço que Deus tem usado as orações de outros crentes para abençoar o meu trabalho. Devo muito, em primeiro lugar, à minha esposa, que me acompanha em todas as atividades com oração. Às vezes, ela aproveita horas de insônia e fica orando até pela madrugada. Os calos nos joelhos provam que é mulher de oração. Alguns anos atrás, e aqui vem a parte mais interessante dessa história, fui convidado para pregar no Engenho Piabas, em Alagoas. Isso era perigoso, porque o administrador do engenho tinha ameaçado matar qualquer crente que fosse pregar em suas terras. Aceitei o convite na condição de que um grupo de irmãos orasse durante 15 dias antes da minha ida para lá. Então, depois dos 15 dias, fui ao engenho. O administrador soube da minha chegada e, muito zangado, reuniu seus auxiliares para ir ao meu encontro. A notícia se espalhou e o povo juntou-se para ver a matança. Quando o administrador chegou perto e começou a blasfemar, eu perguntei: o senhor não é amigo do Pai do céu? Sim, admitiu ele de má vontade. Pois bem, foi ele que me mandou aqui. O senhor não quer ouvir o recado de Deus? O administrador pensou um pouco e resolveu ouvir a pregação. Preguei sobre a mais sublime decisão que um homem pode fazer. No fim da pregação, o administrador, comovido, abraçou-me e se rendeu a Jesus Cristo. Confessou que era grande pecador e que já matara 3 homens. Aconselhei-o a que se confessasse à polícia. O novo convertido seguiu o conselho e recebeu a sentença de apenas 6 meses. Vários dos 11 homens que o acompanharam naquele dia foram convertidos. Mais tarde, um deles tornou-se presbítero, o outro é diácono de uma igreja batista. Minha mulher e eu temos muita satisfação no fato de que um dos nossos filhos, o reverendo Cefas Reinox de Barros, foi pastor da igreja em Canhotinho, onde nós 2 fizemos profissão de fé. Abelardo Gouveia de Barros, Garanhuns, Pernambuco. Querido amigo, querida amiga, quando o Senhor nos chama, Ele também nos capacita. Deus chama pessoas simples, comuns, para através delas fazer coisas extraordinárias, como esta que eu acabei de contar para você. Portanto, que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja com você, para que você seja testemunha do Evangelho da Graça. Que o Espírito Santo te capacite e use a sua vida, e que você seja extraordinário.
e faça a diferença onde quer que você estiver. Deus te abençoe. Boa semana.